Oi, galerinha, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos continuar o nosso conteúdo de geometria e vamos falar um pouquinho sobre ângulos. Os ângulos, eles estão por todos os lados. Qualquer que seja o ambiente que você está na sua casa neste exato momento, os ângulos estão presentes por todos os lugares. Os ângulos estão presentes, por exemplo, na abertura da sua porta, ou entre um lado e outro da tesoura, e entre o ponteiro dos relógios. É possível observar os ângulos também nas inclinações, como por exemplo na inclinação de uma rampa de acesso ou até mesmo do eixo de rotação da Terra. Os giros também trazem para a gente uma noção de ângulo. Por exemplo, a Terra ela gira em torno do seu próprio eixo. Quando ela faz o movimento de rotação, é o que determina o dia e a noite. Quando um dia termina, significa que a Terra deu um giro de 360 graus em torno do seu próprio eixo. E o mesmo acontece com uma roda gigante, por exemplo. Se você está em uma cabine de roda gigante e após ela dar uma volta e você retornar ao mesmo local, significa que ela também deu uma volta de 360 graus em torno do seu próprio eixo. Assim como o ponto, a reta e o plano têm uma representação, os ângulos também precisam ter ela. Então, o que são ângulos? Os ângulos são medidas, esse espacinho que fica entre o encontro de duas semirretas. Nesse exemplo que a gente pode ver, temos as semirretas AO e a semirreta OB. O vértice é o encontro dessas duas semirretas, é o ponto na qual as duas têm a mesma origem. Então, o vértice nós tomamos ele como O. O ângulo, ele pode ter dois nomes diferentes. Ou nós usamos o mesmo ponto do vértice, ou nós usamos todos os pontos que estão em conjunto. Como, por exemplo, quando a gente chama o ângulo de ângulo O, colocamos este acento circunflexo para poder dizer que o O é o vértice e que o ângulo está representado neste ponto. Ou quando nós falamos que o ângulo é o ângulo AOB, colocando o acento circunflexo no O, dizemos que temos duas semirretas, sendo AO e OB, e que o O é o ponto em comum entre elas, e que neste ponto em comum nós temos um ângulo. O ângulo ele pode ser medido. A unidade de medida que a gente usa para ele é o grau. E o grau ele é representado por uma bolinha lá em cima. Existem algumas medidas que a gente vê um pouco mais, como por exemplo, a medida de uma volta. Uma volta sempre terá 360 graus. Isso significa que se dividirmos 360 graus em 360 parcelinhas iguais, a gente consegue ter 1 grau. Então, uma volta tem 360 vezes um único grau. A gente pode também ter metade de uma volta. E metade de uma volta, que é 360 graus, dá pra gente 180 graus. Então, toda vez que a gente vai falar em meia volta, nós estamos dizendo em 180 graus. A gente pode ter também 1/4 de uma volta, que é a mesma coisa que pegarmos 360 graus e dividirmos por 4. E daí teremos o 1/4 de volta, que representa 90 graus. Podemos também ter 3/4 de uma volta, que são 3 vezes os 90 graus, que totaliza para a gente 270 graus. Esses 4 ângulos diferentes são os 4 ângulos que mais vamos usar na geometria. Como todo ângulo tem sua medida, a gente precisa ter um instrumento para medi-lo. Este instrumento, ele chama-se transferidor. Existem dois transferidores diferentes, o de 180 graus,
que representa uma meia volta, e o de 360 graus, que representa uma volta inteira. E como devemos usar um transferidor? Se a gente considerar o ângulo ABC, que está no lado esquerdo da sua tela, nós devemos colocar o ponto B exatamente na marca central do nosso transferidor. E então, a semirreta BC deve ficar alinhada ao ângulo de 0 graus. Assim, a semirreta B ficará exatamente em cima da sua medida, como por exemplo, aí está no vídeo. O nosso ângulo ABC, ele tem exatamente 30 graus. Por quê? Porque a semirreta BC está exatamente no ponto zero, que é o início que eu vou começar a medir, e a semirreta BA está exatamente em cima do 30. Isso significa que a abertura entre os pontos A e C é exatamente de 30 graus. Agora, como a gente já sabe medir os ângulos, eles também têm uma classificação mediante a sua medida. Um ângulo, ele pode ser nulo, ou seja, não possuir medida. A medida dele é de 0 graus. Isso significa que os seus lados, que são semirretas, são coincidentes. São quando duas semirretas estão exatamente uma em cima da outra. Elas coincidem. Portanto, se a gente for colocá-las no nosso transferidor, as duas semirretas estarão em cima da medida de 0 graus. Um ângulo, ele pode ser raso. Todo ângulo raso, ele possui a medida de 180 graus, ou seja, metade de uma volta. E os seus lados são semirretas opostas. O que isso quer dizer? Uma está indo para um lado e a outra está indo para outro. Eles têm direções diferentes. Outra classificação que nós temos é de ângulo reto. O ângulo reto, ele possui a medida de 90 graus, ou seja, ele é 1/4 de uma volta. E ele é indicado por um símbolo diferente, um quadradinho com um pontinho bem em cima do nosso vértice, que é em comum, ali o ponto de origem comum entre as duas semirretas. Então, o ângulo reto, ele sempre vai ter a medida de 90 graus. O ângulo também ele pode ser agudo. O ângulo agudo eles têm várias medidas. Elas podem ser desde maior do que 0 até menor do que 90. Então, o ângulo de 1 grau, ele é um ângulo agudo, assim como um ângulo de 89 graus também é um ângulo agudo. Temos também os ângulos obtusos. Eles possuem uma medida maior que 90 e menor do que 180. Ou seja, um ângulo de 91 graus é um ângulo obtuso, porque ele é maior do que 90. E um ângulo de 179 graus também é um ângulo obtuso. Por quê? Porque ele é menor do que 180 e maior do que 90. Os ângulos agudos e obtusos, a gente tem que tomar bastante cuidado para classificá-los, porque eles podem ter várias medidas diferentes. Bem diferente, inclusive, de um ângulo nulo, que sempre é de 0 graus, um ângulo reto, que é sempre de 90 graus, e de um ângulo raso, que é sempre exatamente 180 graus. Bom, galerinha, nossa aula termina por aqui. E agora a gente vai fazer alguns exercícios referentes ao nosso conteúdo, tá? Beijo, bons estudos!